Nessa questão aqui, o enunciado diz que temos esse tronco de madeira cilíndrico, que é carregado com chumbo na extremidade de baixo. Ele flutua na vertical nessa água aqui, tá? O comprimento da porção submersa é L, o tronco então é colocado em oscilação vertical. E ele pede para encontrar a oscilação harmônica simples, mostrar que é uma oscilação harmônica simples, e encontrar o período de oscilação. E é para desconsiderar que a água exerce um efeito de amortecimento ali, como iria ter que considerar se ele pedisse, né, que seria um BV ali, um menos BV, conforme esse cara que desce, né, temos uma força que estaria ao contrário. Primeira coisa que a gente vai ter que observar, como tem uma água aqui, esse tronco ele está sujeito a uma força de empuxo. A força de empuxo, na hidrodinâmica, a gente vê que que ele é igual à massa da água deslocada ali, o líquido deslocado, né, não necessariamente a água, vezes a gravidade. Então seria o peso dessa água que foi deslocada. O rho da água vai ser a massa da água pelo volume. Então a gente pode mudar isso daqui, essa massa deslocada pelo rho da água, vezes o volume que foi deslocado ali. Observe, né, que a gente tem que esse tronco vai oscilar para cima e para baixo, então esse L aqui, não exatamente esse L, né, desculpa, esse L é fixo, a coordenada desse cara, ela oscila, né, então essa coordenada oscila aqui. Então nós temos ρA, a área desse tronco, por Y, que seria a coordenada dele, G. Vou colocar assim, tudo bem? Então o Y ele é o que oscila no tempo, certo? O Y é a coordenada desse bloco, desse tronco, porque ele vai ficar oscilando nessa água. A gente tem um ponto de equilíbrio, observe também mais uma coisa, desculpa, que a gente tem um M, vou colocar um Mzão G, tá? Que é a massa do tronco todo, considerando o chumbo. Então observe que existe um ponto de equilíbrio desse tronco quando ele está oscilando, e esse ponto de equilíbrio vai ser quando o peso se anular com o empuxo, que a gente vai ter um mg ρA AG e o y0, que seria o ponto de equilíbrio, né? Então o y0 ele seria, observe que todos os outros é constante, então a gente acha que o ponto de equilíbrio, que é dado por essa razão aqui, certo? O que a gente pode observar agora é o seguinte: a gente tem um empuxo para cima, um peso para baixo, e isso daqui gera uma aceleração do bloco, no tronco. Então a gente tem um empuxo, menos o empuxo, mais o peso. No caso, desculpa, né? Eu coloquei a coordenada para baixo. Então temos o peso menos o empuxo que causa a aceleração do bloco. O empuxo ele é dado por essa equação aqui, né? O rho da água, AGY, M dois pontos. Logo temos uma equação diferencial. Já vou dividir por Mzão, como sendo mais ρA, rho da água,
Você quer densidade? Tá. GA. Opa. GM. Y. Isso daqui é igual a G, né? Aqui a gente então mostrou que realmente existe aqui o movimento oscilatório dele, que é regido por esse ômega aqui. Então, a gente sabe aquela relação de que a gente tem que o ômega, aqui seria o ômega ao quadrado, né? Temos aquela relação de que o ômega é 2π sobre o t, né? Que é 2πf, então a frequência é o inverso do período. A gente então tem que o período ele é dado por 2π sobre ômega. Então, nosso período de oscilação ele é 2π raiz de OAG razão G sobre M. Observe que o chumbo ele está sendo considerado na massa, tá? Mas fora isso não tem nenhuma outra utilidade saber a densidade de chumbo, etc. Só a massa. Claro, você pode colocar esse Mzão em relação à densidade total, né? Vezes o volume desse cara.